Hoje eu vi as mensagens do grupo que hoje era o dia do pastor, né? Hoje é o dia do pastor e agora o pastor vai trazer a poderosa palavra de Deus. E vamos ficar de pé. E não é de costume, né? Quem vai passar a oportunidade para o pastor pregar, fazer a oração para o pastor. Mas como hoje é o dia do pastor, nós todos vamos orar a Deus pela vida do pastor, em nome de Jesus. Que você possa estender a mão em direção ao pastor, em nome de Jesus, e vamos fazer essa oração, porque é através dele, do entendimento que Deus concede a ele, né? Que nós somos alimentados pela palavra de Deus e somos conduzidos como ovelha. É bem verdade que cada vez que ele estudou a palavra do Senhor e meditou, Cristo enriqueceu a ele com o seu conhecimento, a revelação da palavra de Deus. Mas a unção impetrada sobre ele, sobre pastoreio, não foi simplesmente para ele, mas que através dele, aquilo que Deus entregou, nós pudéssemos ser contemplados pela doutrina e pela sabedoria da palavra. Vamos estender as mãos para o pastor nesse momento e vamos orar juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, Deus Santo e Deus querido, ó Pai, gratos já estamos, ó Deus, de ter, Pai, louvado o Teu santo nome, Jesus Cristo, e de ter, ó Pai, sentido a Tua presença em nosso meio, ó Deus, em cada louvores que aqui forem entoado. Mas também, ó Pai, eu juntamente com toda a igreja, ó Pai, estamos entregando Jesus Cristo, Deus Santo, o pastor da Tua casa, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, derramando a Sua sabedoria, que o Senhor, ó Deus, continue derramando a sua unção, que o Senhor Deus continue derramando, ó Pai, o dom da palavra, o dom da ministração, ó Pai, que o teu entendimento, ó Deus Santo, possa, ó Pai, conseguir, ó Pai, trazer para nós aquilo que o Senhor está entregando, ó Deus, Deus Santo e Deus querido, porque nós, ó Deus, necessitamos, ó Pai, da sabedoria que o Senhor vem derramando sobre a vida, ó Pai, do nosso pastor, ó Pai, do nosso, ó Pai, pastor que o Senhor escolheu para nos conduzir, ó Pai, que o Senhor, Pai, de maneira nenhuma, Pai, venha acessar, Pai, a graça, a unção que o Senhor vem derramando sobre a vida desse servo, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, dando força, dando coragem, dando vigor, dando saúde, dando determinação, dando sabedoria, ó Pai, para nos conduzir, ó Pai. Nós necessitamos, ó Pai, disso, para ser balizado pela Tua palavra, para ser doutrinado pela Tua palavra, para ser conduzido ao céu pela verdadeira doutrina, pela verdadeira, Pai, ensinamento da Tua Santas Escrituras. Pai, continue derramando a Tua bênção, que esta bênção não cesse, ó Deus Santo e Deus querido, sobre a vida do nosso pastor, que ele, ó Pai, continue, ó Pai, com essa coragem, com essa alegria, ó Pai, e com esse desejo de sempre, ó Deus Santo e Deus querido, fazer conforme a Tua palavra, não escolhendo, ó Pai, fazendo acepção de pessoas, mas que a palavra que o Senhor derrama em seu coração possa, Pai, contemplar todos, ó Deus, e a sabedoria, o entendimento e a profundidade das Santas Escrituras possa ser transmitido de forma, Pai, que todos nós possamos compreender e estar fortificado pela Tua Santa Palavra, em o nome santo de Jesus. E quem acredita e crê diz: graças a Deus. Pastor, com a oportunidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Segundo domingo de junho, geralmente foi o dia escolhido para se homenagear os pastores. E eu agradeço já os varões e algumas varoas que me fizeram homenagem nos grupos e até no meu zap privado, né? E eu agradeço, louvo a Deus, por quem fez essa homenagem, porque a homenagem geralmente é feita por alguém a outro alguém, e faz porque honra, e faz porque há um reconhecimento
não só pelo título, há um reconhecimento pelo serviço. Porque reconhecer só o título não dá muita importância, nem é muito importante para quem está recebendo a homenagem. Porque se eu receber essa homenagem só porque eu tenho o título de pastor, não tinha sentido. Mas se a homenagem é pelo serviço do pastor, então isso aí já nos dá alegria. Eu me alegro quando me elogio, não me envaideço, não me orgulho e não me exalto. Eu me alegro quando há reconhecimento de mim como pastor. Eu me alegro, mas não me envaideço, não me orgulho e não me exalto nisso, porque eu sei que isto é apenas a graça de Deus. Não é mérito meu, não é habilidade minha, porque se trata de serviço espiritual, de serviço que Deus outorga. Então não há capacidade no homem de si mesmo para fazer isso. Então é a graça de Deus, e eu agradeço mais uma vez aos que fizeram homenagem, e agradeço a oração feita agora, essa iniciativa de orarem por mim, porque o pastor precisa de oração. Precisa como ser humano, precisa como homem, precisa como crente, precisa como esposo, precisa como pai, precisa como irmão, como amigo e principalmente como pastor. Glória a Deus, porque todo líder ele é alvo das trevas, ele é alvo do diabo, ele é alvo do mundo. Porque todo líder ele tem um grupo de liderados que se espelham nele, que são instruídos por ele, que são orientados por ele e que dão direcionamento aos liderados. E à medida que um líder é derrubado, que um líder é destruído, que um líder é vencido, os liderados ficam dispersos, ficam sem rumo e sem roteiro. O exemplo nós temos na Bíblia Sagrada, muitos, são N os exemplos, e o que eu quero citar aqui é o exemplo de quando, mesmo não tendo sido derrotado, mas tendo sido morto por crucificação, apenas 3 dias, sem estar presente com aqueles que ele liderou, se dispersaram, se perturbaram, se angustiaram, se deprimiram, se esconderam, se amedrontaram. Todos aqueles discípulos de Jesus, inclusive os apóstolos, ficaram perturbados e amedrontados, e apenas foi 3 dias só em que o líder deles, o pastor deles, o amigo deles, o exemplo deles, o espelho deles se ausentou. Porque Jesus não foi tirado por homem nenhum do meio do seu grupo. Ele se ausentou do meio do seu grupo porque ele se entregou à morte. Ele não foi levado à morte, ele se entregou à morte. Tem diferença. Então ele se ausentou por 3 dias só do convívio e do contato com os seus discípulos. E não estou falando só dos apóstolos, eram já dezenas, até centenas de discípulos, homens e mulheres dispostos a irem para onde Jesus ia, só para aprender dele, só para aprender, só para continuar ouvindo a mensagem seguinte, só para aumentar mais conhecimento. Então, igreja, eu quero dizer para a igreja que aqueles crentes iniciais, eles sempre estavam desejosos da palavra do dia seguinte. Sempre eles queriam ouvir Jesus no dia seguinte. E assim foi, depois que Jesus passou a responsabilidade para os apóstolos. Quando os apóstolos ministravam, sempre os crentes queriam ouvir os apóstolos no dia seguinte. Eles ansiavam pela palavra do outro dia, da outra reunião, do outro culto. E eu lembro quando ainda criança, a igreja no Brasil, ela não começou quando eu era nascido, não. Eu nasci quando a igreja brasileira, a igreja pentecostal brasileira já existia há décadas. Mas eu lembro quando criança, como havia o desejo dos crentes pelo culto do dia seguinte, pela reunião do dia seguinte. Como havia avivamento
no culto do dia seguinte, como havia prazer e alegria no culto do dia seguinte, ou seja, no próximo culto seguinte. Poderia até não ser no dia imediato de 24 horas, mas o culto seguinte. Se demorasse 2 dias, os crentes que participaram daquele com 2 dias de antecedência, eles já estavam desejosos do outro culto. Felizmente não é mais assim. E eu digo infelizmente porque há muito prejuízo, há muita perca nos crentes, quando eles não desejam o culto seguinte, quando eles não estão ansiosos, desejosos, com seus corações ardendo de desejo de ter o culto seguinte, de ouvir o Senhor no dia seguinte, de ouvir a pregação no dia seguinte. Porque tem coisas, irmãos, se nós desejarmos, é importante, porque tem texto bíblico que você não leu. Aliás, tem texto bíblico que você leu e não entendeu. E quando você lê o texto bíblico que não lê, você espera uma mensagem naquele texto para abrir seu entendimento. Eu, quando me reconciliei, eu queria sempre o dia seguinte. Quando eu lia ou quando eu ia para a igreja, eu sempre queria ouvir a palavra do dia seguinte. Podia até ser aquela que eu tinha lido, não tinha entendido, e Deus ia usar o pregador na noite, aí eu ia entender aquela mensagem. Ou o que é que o Senhor tinha para mim no dia seguinte. Ele me deu naquela noite, naquela oportunidade, mas o que é que Ele tinha mais para mim no dia seguinte? Então, irmãos, quem que não deseja algo de bom que você recebeu num dado dia, e você sabe que você pode ter a oportunidade de ter mais algo daquele bom em outras oportunidades, você não deseja aquela outra oportunidade? Então é preciso nós desejarmos. Se foi bom e nós temos a oportunidade de ter mais, então vamos desejar aquele mais que vem no dia posterior, que vem na sequência. Então deseje. Jesus tem mais para todos. Jesus tem mais para você. Jesus tem mais para cada um de nós. Glória a Jesus. Eu quero só para citar para a igreja um versículo que está no capítulo 50 do livro do profeta Isaías, só para você ler e ficar com ele no seu coração. Glória a Deus. E vemos, Isaías se tornou um grande profeta, grande homem de Deus, e ministrava com propriedade, profetizava com segurança de que o que ele estava profetizando era fiel e verdadeiro. E ele tinha habilidade de ministrar o discurso, mas não só discursar por discursar, era uma mensagem com muita profundidade de sabedoria, com muita teologia e com muita capacidade de instruir as pessoas. Isaías 50 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que é que o profeta revelou. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Oh, mensagem, que mensagem. Isaías está dizendo que Deus lhe deu a capacidade de ministrar com erudição, com sabedoria, com conhecimento, com ousadia e com habilidade. Mas ao mesmo tempo ele disse que ele colocava os ouvidos dele para ouvir de Deus. Ele se dispunha a ouvir de Deus. Ah, mas eu já sei, mas eu preciso ouvir mais de Deus. Mas eu já tenho conhecimento, mas eu preciso ouvir mais de Deus. Porque à medida que eu aprendo mais de Deus, eu vou ter mais para ministrar. Ele começa revelando que o que ele ministrava, o que ele pregava, a sabedoria com que ele ministrava, a ousadia, era dada por Deus, aquela capacidade. Mas ele reconhece que aquela capacidade só chegou porque ele colocou os ouvidos para ouvir.
a cada manhã, ou seja, a cada dia. A expressão a cada manhã está falando, irmão, de cada dia, cada novo dia que surge, ele queria aprender. Ele queria ouvir Deus ministrar para ele, porque à medida que Deus ministrasse para ele a palavra, ele ia ministrar para o povo, e isso era profecia. Se eu recebo de Deus diretamente e eu tenho que passar para o povo, eu estou ministrando profecia, eu estou profetizando. Além da sabedoria, do entendimento, da ousadia, ele estava falando a verdade absoluta daquilo que o Senhor Deus havia falado para ele, ou havia ministrado ao seu coração. Que também nós tenhamos, irmãos, essa sede de ouvir Deus falar conosco. E alguém muitas vezes acha que eu preciso ouvir Deus falar, mas é ele falar direto. Não, irmãos, Deus usa instrumentos para falar para você. Deus usa canais para falar para você. Eu louvo a Deus, irmãos, e sou muito grato a Deus, porque o Senhor me deu essa erudição de ministrar palavra, de ministrar conselho, orientação. Muitos foram já os irmãos, membros dessa igreja, até de outras igrejas, que já chegaram para mim, até falaram já para outros, que todos os conselhos que eu dei foram sábios, que toda a orientação que eu passei foram edificantes. Quando ouviram e puseram em prática, foi abençoado. Mas por falta da vigilância, muitos destes depois romperam com a palavra que foi orientada uma certa vez, mas ela é orientada uma vez para que sirva para sempre. E romperam com esses ensinos, esse aconselhamento, desvirtuaram e hoje estão padecendo, na perca, estando no prejuízo, apesar de um dia ter reconhecido. Até porque, irmãos, quando eu aconselho, ou quando alguém me procura um conselho, eu passo aquilo que de Deus eu tenho. Primeiro, que o meu alvo é o bem-estar daquela pessoa, é a segurança daquela pessoa, é a saúde espiritual daquela pessoa, é o bem para aquela pessoa. Simplesmente o meu prazer é isso, ministrar o que é bem da parte de Deus para as pessoas. Isso não é motivo de eu me orgulhar, de eu me envaidecer, e quando vem os elogios ou o reconhecimento, não é motivo de eu me orgulhar, de me exaltar, de me envaidecer. É motivo de eu me alegrar somente, só de me alegrar, de alegrar por saber que estou sendo útil, que estou na vontade de Deus. Agora eu vou ler o texto que eu quero ministrar nessa noite, apesar de o culto ter sido intitulado Culto da Família, mas parece que hoje as famílias não gostaram muito, né? Os irmãos vieram, mas as famílias, os membros da família, muitos não vieram. Mas eu vou continuar, eu vou dar uma palavra direcionada para as famílias em nome de Jesus, apesar do texto nem parecer. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quando eu ler e que os irmãos começarem a ouvir ou acompanhar a leitura, vão imaginar o que é que isso tem a ver com família. São as lições que eu quero extrair desse texto para as famílias, para as lideranças da família. Quero também trazer para o indivíduo, para a pessoa, para o membro como indivíduo, como ser, a chamada de uma responsabilidade que nós temos a partir da nossa existência. Deus, ele tem uma chamada para a responsabilidade, e é importante que nós cumpramos, que nós atendamos esta responsabilidade para a qual
o Senhor nos convocou, o Senhor nos responsabilizou. Todos encontraram, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Podeis sentar em o nome do Senhor Jesus. Amada igreja, quem proferiu esta mensagem que está nesses dois versículos, foi o grande apóstolo, missionário, pastor, doutor, evangelista Paulo, grande apóstolo Paulo. No início da igreja, o Senhor, como fundamento, como alicerce que é Jesus, ele decidiu levantar os pilares. Primeiramente os pilares no fundamento, depois fechar as paredes para formar a igreja. É uma expressão linguística para nós entendermos que a igreja formada de seres humanos, mas ela é preciso ser erguida dentro de um processo, e é dado o exemplo de uma construção, de uma estrutura física, como por exemplo foi o templo de Salomão, ou era qualquer outro templo. Se começa primeiramente pelo fundamento, é aonde se prepara toda a base sólida, firme e resistente para erguer a construção. O fundamento, ele vai ficar escondido, mas o fundamento é o sustento do que vai ficar visível. O fundamento é aquilo que se coloca enterrado, mas é o que é resistente, é o que é sólido, é o que é firme, e ele é feito para suportar a estrutura que sai fora do chão, que se torna visível. Então, igreja, Cristo Jesus é o fundamento. Cristo Jesus é o fundamento. Ele colocou colunas. Colunas foram os apóstolos, e as paredes, o restante da construção é a membresia. Os apóstolos, irmãos, eles receberam todos os ministérios espirituais. Depois dos apóstolos, ninguém mais recebeu todos os ministérios. Aí os ministérios eles foram repartidos, mas aos apóstolos o Senhor entregou todos eles. Os apóstolos, eles eram apóstolos, primeiro apóstolo, depois profetas, eles eram profetas, depois evangelistas, eles eram evangelistas, depois pastores, eles eram pastores, e doutores, ou seja, mestres. Os apóstolos eram tudo isso, irmãos. Por isso é que eles eram colunas. Colunas. Porque eles eram, depois de Cristo, a segurança, a estrutura que estava sobre o alicerce. Porque as colunas, elas são ligadas ao fundamento. Ligada, enraigada, fundamentada no fundamento, e as paredes elas são ligadas na coluna. Então toda a membresia, irmãos, elas foram doutrinadas pelos apóstolos. Os apóstolos foram doutrinados diretamente por Jesus. Jesus não me doutrinou diretamente, porque ele não veio aqui pessoalmente, fisicamente,
dar um ensino e eu pudesse ficar aos pés de Jesus. Não. Mas ele me ensinou de forma indireta. Jesus, ele ministrou a mim por meio de um homem que ele levantou. Na época, pastor Osmar. E assim foi vindo. Mas lá nos apóstolos, os apóstolos doutrinaram aquele rebanho. Eles com a outorga separaram novos ministros. O Espírito deu o dom ministerial e aqueles ministros foram dando sequência, ensinando outros e outros recebendo o ministério, ensinando outros, até chegar no nosso tempo. Assim eram as paredes do templo sendo construídas, uma figura de linguagem, para que a igreja estivesse terminada, concluída, saindo do fundamento, saindo as colunas, e as paredes sendo fechadas, o teto sendo posto e a igreja estando concluída. Então, igreja, o apóstolo Paulo foi uma dessas colunas, uma das colunas do templo do Senhor, que é a igreja. Agora, ele recebeu uma missão, irmãos, e ele zelou por ela. Paulo nunca desanimou, Paulo nunca deixou ser vencido. Veio as pressões, veio as perseguições, veio a pressão para que ele desistisse, vieram as ameaças, vieram embaraços, impedimentos, mas ele não cessou de ministrar. Quando o diabo pensou que poderia parar a Paulo, ele mandou jogá-lo na cadeia e prenderam a Paulo. E a primeira prisão demorou 2 anos, mas não pararam a missão. Pararam o homem Paulo, pararam o ser físico Paulo, que não podia sair do lugar. Ele estava aprisionado. Por ser cidadão romano, ele não foi, quando chegou em Roma, ele não foi para um cárcere, ele ficou com prisão domiciliar, mas ele não podia sair dali, porque era cidadão romano. Ele estava dentro da sua casa, que ele alugou, mas ele não podia sair dentro dela, porque ele estava vigiado e acompanhado por soldados romanos, e ali era a prisão de Paulo, prisão domiciliar. Ele tinha o conforto da casa, mas ele não tinha a liberdade de sair pregando para ninguém. Mas o evangelho não ficou preso, porque Paulo começou a escrever cartas. Paulo tinha a permissão de receber visitas, e algumas visitas que chegavam a ele, ele ensinava, passava para que aqueles levassem a obra missionária. Então a obra missionária não ficou presa. Teve a segunda prisão. Na segunda prisão, até receber a sentença de morte, não ficou presa a palavra, até que ele foi morto. Então, porque Deus o colheu. Mas ele diz aqui, olha, Paulo estando preso, Paulo já sabendo que a sentença romana já tinha saído, Paulo já sabendo que a pena de morte dele já estava decretada, Paulo já sabendo que ele nunca mais teria liberdade de sair na rua pregando, Paulo sabendo que agora ele já estava condenado, então já estava dentro do presídio, porque a partir do momento que ele foi condenado, então o local dele é o presídio, para de lá ele sair no dia certo, no dia determinado, para a sua punição pelas leis romanas. E ele sabendo já que havia dia e hora, porque quando saía a sentença, era informado qual era o dia e qual era a hora que a pessoa ia ser punida. E Paulo já sabia a sua hora de ser punido, e ele sabia que a punição não era suave, ele sabia que não era apenas a prisão, porque preso ele já estava. Ele sabia que era a execução, ele ia ser executado. Quais os meios? Os mais dolorosos possíveis: esquartejamento, enforcamento,
crucificação, arena, que era o Coliseu de Roma, era arena para juntar o povo, a elite da política, do governo, para ter diversão, para ter aquelas lutas dos gladiadores se enfrentando, que era algo esportivo. Mas para os cristãos era onde se soltava feras, leões, e naquele espaço jogavam os cristãos. Poderia ser para ser destruído e comido por leões ou devorados por leões. Poderia ser para ser torturado e machucado até a morte pelos gladiadores, que eram homens fortes, homens de luta, e que guerreavam com o outro até a morte um do outro. Então, quando queriam se alegrar, se divertir com os cristãos, jogava diante desses gladiadores os cristãos, para que esses homens machucassem até a morte, provocasse a reação para que enfrentasse ele, que era impossível, porque os cristãos não eram homens de guerra, até a morte. Então, irmão, as mais dolorosas possíveis, mas tinha que ser até a morte. Paulo já sabia. Foi nessa ocasião que Paulo citou para Timóteo, nessa carta escrita, essas expressões: porque eu já estou sendo oferecido. O que é que ele estava dizendo? Eu já vou ser levado pelo meu Senhor. A minha vida, ela está como aquele material que era usado para a oferta. Paulo está dizendo: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, como libação, como sacrifício sobre, ou líquido sobre o sacrifício. Porque dentro do padrão judaico, das liturgias judaicas, do sacrifício judaico, das exigências de Deus lá, dentro da lei mosaica, além de Deus requerer sacrifício de animal, ele requeria sacrifício de cereal e ele requeria sacrifício de líquidos. Sacrifício significa oferta. Oferta de líquido era chamada libação ou aspersão. Líquido é aquilo que você pode derramar, aspersão é derramamento. Ou libação, oferta líquida. E essas ofertas líquidas, elas poderiam ser vinho, ou poderia ser um líquido perfumado, poderia ser um azeite. E Paulo está dizendo: eu estou sendo oferecido. Ele usando essa linguagem, sabendo Paulo que isso não era mais necessário para o tempo da graça, mas ele está usando uma linguagem, um recurso de linguagem, usando o exemplo de como era o sacrifício agradável a Deus na ocasião, onde uma oferta, onde um cordeiro era oferecido lá em cima do altar, como holocausto, como oferta em cheiro suave, porque à medida em que o animal oferecido, ele era queimado ali no altar do holocausto, o fogo que ia queimando o animal, a gordura do animal, aquilo subia um cheiro agradável. Quem aqui, quando vai passando no local que está fazendo um churrasco, acha fedorento, irmão? Todo mundo acha cheiroso. Que cheiro gostoso. Que cheiro gostoso. Até isso, irmão, para Deus provar de que nós, para ser agradável a Ele, é preciso ser perfeito. Porque o sacrifício lá era exigido perfeito. Não era um animal com defeito. O cordeiro tinha que ser sem defeito. E ele tinha que ser imolado e jogado no altar. E ali era ateado fogo e ele era assado.
E quando Deus queria a oferta com mais detalhe, quando Ele queria que algo a mais tivesse daquilo que Ele se agradava, Ele pedia para aspergir, para praticar a oferta da libação, porque a oferta do cordeiro já estava lá, a oferta do cordeiro já foi colocada no altar, o fogo já foi ateado. Então tinha um momento que Deus exigia: eu quero uma oferta de libação. Então derrama sobre ele o líquido. Se ele exigisse vinho, era vinho. Se ele exigisse o azeite, era o azeite. E quando estava sendo ali jogado o azeite sobre aquele, ou o vinho sobre aquele holocausto, aumentava ainda mais o agrado de Deus. Então Paulo, usando dessa condição, ele não está dizendo que ele é o cordeiro, ele está falando só da libação, ele está falando só da aspersão. Paulo, em momento algum, ele está dizendo: eu estou sendo oferecido como holocausto. O holocausto era uma oferta para ser morta e queimada, e essa oferta para ser morta e queimada é única, é Cristo e mais ninguém. Em momento algum ele está dizendo que ele está sendo ofertado como um sacrifício queimado, mas ele está dizendo sobre aquele sacrifício de Cristo. Deus está requerendo que eu tenha um envolvimento com o sacrifício, com a oferta de holocausto do meu Cristo. Ele quer que eu esteja envolvido com Ele, então Ele me quer como oferta de libação. A oferta de libação, irmãos, não era Cristo o representante dela. Jesus é o representante da oferta do holocausto, do cordeiro, da carne, do animal. Ele figurava, aquele animal figurava Jesus. Mas então o que é o líquido? É aquilo que é colocado, ligado àquela oferta. Então, igreja, se eu não estiver ligado a esse sacrifício de Jesus, eu não sou digno dele. Então nós precisamos ser essa libação, igreja. Nós precisamos ser aquele líquido. Nós devemos estar aqui como representado, o vinho como representante de cada um de nós, ou o óleo, ou o azeite de oliva, que deve nos representar, que deve nos figurar, para que seja derramado sobre o cordeiro que está no altar do sacrifício, queimado. Se Jesus é queimado, e o que é queimado, isso é uma figura de linguagem. E se o que é queimado no holocausto daquele animal é cheiro suave, é agradável a Deus, se eu estiver ligado nele por meio de uma oferta de libação, também terei cheiro suave. É por isso que o Senhor diz através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, que nós temos e nós somos o cheiro de Cristo. Porque o cheiro não estava no vinho, o cheiro não estava no azeite de oliva, o cheiro estava no cordeiro. O cordeiro é que exalava cheiro quando o fogo começava a assar a carne do cordeiro. Isso tipifica, irmãos, o Senhor Deus se agrada de Cristo. Quem agradou a Deus perfeitamente foi Cristo, não foi eu nem você. Agora, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que agradar por meio de Cristo. Eu não agrado direto. Se eu derramar a libação, se não for sobre o cordeiro, não vale nada, porque não tem cheiro para agradar a Deus. Se eu, como representado pelo vinho, me derramar em qualquer canto, não adianta nada. Eu tenho que ser derramado sobre Cristo. É o envolvimento com Cristo, é onde Deus vai se agradar. Irmãos, essa oferta de hoje, nós estamos aqui como oferta de libação, mas nós estamos sobre Cristo, porque nós estamos aqui ligados a Cristo, oferecendo um culto a Ele, oferecendo adoração a Ele e gratidão a Ele. O Senhor só nos acata, só nos recebe, só nos aceita, porque é por meio de Cristo. A libação é derramada sobre o cordeiro.
Então nós somos representados, a figura nossa lá no Velho Testamento é o vinho ou o azeite. O vinho ou o azeite. O cordeiro é uma representação exclusiva de Jesus, não minha nem sua. Porque vinho e azeite não tem vida. Vinho e azeite não servem de sacrifício expiatório. Só o cordeiro, porque o cordeiro tem sangue. Agora, pela oferta de Jesus, se eu me ligar com ele, se eu me envolver com ele, como a libação envolvia com o corpo, e o fogo ao queimar o corpo, estava a libação ali, e o Senhor aceitava. Então o Senhor só me aceita, só te aceita se for por meio de Cristo, irmão. Se alguém tentar por meio de Maria, não agrada, é derramar fora do altar. Se alguém tentar por meio de qualquer imagem, de qualquer santo que a Igreja Católica ela oferece, é derramar a libação fora do sacrifício que verdadeiramente é expiatório. Não vale nada. É meio coisa de nós adorarmos a quem não é Deus, a prestar culto a quem não é Deus, a não reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, não reconhecer Ele como sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós não reconhecemos isso, irmão, qualquer culto que nós oferecermos, qualquer prestação de adoração que nós oferecermos, como libação que somos, vai ser inútil. Tem que ser no altar. No altar, aonde o sacrifício com derramamento de sangue era feito. Fora disso, não adianta. Do mesmo jeito, o Senhor, Ele usando Paulo o exemplo, a figura da linguagem da igreja, em forma de templo. Jesus é o fundamento. Se nós construirmos a nossa fé, a nossa religiosidade, se não for em Cristo, não é templo de Deus. E se nós dizemos que é em Cristo, mas nós não acatamos a doutrina dos apóstolos, não é igreja de Cristo, não faz parte de Cristo. Ou nós acatamos Jesus como o fundamento máximo e a doutrina apostólica como única doutrina aprovada por Jesus para a direção da nossa vida, ou então nós estaremos reprovados pelo Senhor, não seremos igreja de Cristo. Irmão, vivemos uma época que as pessoas professam fé em Cristo, diz que Cristo é seu Senhor, que Cristo é Salvador, diz que é a igreja de Cristo, mas estão saindo da doutrina dos apóstolos, seguindo a doutrina de outros homens. Segue doutrina de teólogos da modernidade, segue doutrina de filósofos, segue doutrina de psicólogos. Tem crente, irmão, seguindo a doutrina dos influencers, ou seja, dessas pessoas que estão aí na mídia, pessoas comuns, mas que criaram seus canais nas plataformas das redes sociais, e estão ali postando mensagem, estão tentando influenciar as pessoas. Por isso são chamados influencer, influenciando muitas pessoas, atrai multidões de seguidores, e esses seguidores ficam fanáticos por eles. Tudo que essas pessoas dizem, as pessoas acatam, acreditam como verdade absoluta, e ficam, irmãos, nas mãos de homens mortais, sem ter o mínimo de direção de Deus. Essas pessoas até dizem que são de Deus, mas não são. À medida, irmão, que eu sigo uma dada personagem que ganhou uma certa fama, que ganhou um certo prestígio e que tem dentro das mídias sociais um grande número, até milhões de seguidores, temos que ter cuidado em quem nós estamos seguindo, de quem nós estamos recebendo orientação, instrução. Vigia nisso aí, até isso aí é preciso. E eu não estou falando só de quem tenta através das questões naturais, educacionais, políticas. Eu estou falando também de muitos que estão aí como sendo ministros do Evangelho, ministrando palavras que se diz do Senhor, como sendo personagens que estão trazendo mensagens bíblicas. Tem muita coisa ruim no meio deles, tem muita gente boa,
Tem muitos bons e que são verdadeiros instrumentos de Deus, usando o recurso das mídias sociais, mas que os bons, eles se fundamentam na doutrina dos apóstolos e não fogem do fundamento chamado Jesus. Qualquer coisa, irmãos, ensinada por aí que confronta a doutrina apostólica, reprove. Quando o apóstolo Paulo disse que não aceita a mulher ensinar o marido, isso é doutrina apostólica, nós temos que acatar. Quando o apóstolo Paulo, ele não aprova mulheres pastoras, isso é doutrina de apóstolo, igreja, tem que ser acatada. Se eu não acatar, eu estou saindo da doutrina do apóstolo. E os apóstolos são colunas, e colunas que vão ligar uns aos outros na construção do templo. Se eu sair da doutrina do apóstolo, eu estou fora do fundamento do templo. Está entendendo, irmãos? Nós temos que ver as doutrinas apostólicas. E baseado nessa mensagem de hoje, irmãos, sempre gosto, toda a minha doutrina, elas são fundamentadas na doutrina apostólica. Mas eu estou sentindo de Deus de começar a dar uma sequência de doutrina aqui, só nas cartas dos apóstolos por um tempo, para os irmãos entender qual é a verdadeira doutrina apostólica. Às vezes eu trago uma doutrina na carta dos apóstolos, às vezes trago dos evangelhos, às vezes trago lá de Salmos, às vezes trago de Provérbios, já trouxe ensino aqui lá do livro de Gênesis, de Êxodo, porque tudo tem doutrina para se aplicar. Mas a doutrina da igreja, irmãos, ela não pode fugir à doutrina apostólica, os ensinos dos apóstolos. E nós vemos hoje que muito da doutrina dos apóstolos está sendo rejeitada por causa do conceito do mundo atual, que já perverteu o verdadeiro sentido da doutrina apostólica para desviar o povo do verdadeiro Deus, porque os apóstolos jamais distanciaram o povo de Deus. Os apóstolos jamais distanciaram o povo de Cristo. Os apóstolos jamais romperam com a comunhão e a fidelidade a Cristo. E os apóstolos denunciaram os pervertedores mesmo na sua época. Paulo denunciou todo líder que rompia com a doutrina apostólica. Pedro denunciou todos os líderes que rompiam com a doutrina apostólica. E todos eles estavam desviados e desviando os que eles seguiam. Então, irmão, fica firme. O que está escrito na Bíblia, principalmente na doutrina apostólica, toma como verdade absoluta, porque ela é de Cristo Jesus. Os homens foram outorgados para isso. Eu não posso aplicar uma doutrina minha, porque eu estarei desvirtuando, desviando tanto quem vai me ouvir, como eu já estou desviado, se eu fizer isso. Então, irmão, a doutrina apostólica. E por que isso, pastor? Você está perguntando? Paulo, ele foi fiel até o fim, não rompeu com nada daquilo que ele tinha de responsabilidade da sua chamada. Nunca desistiu de nenhum dos ministérios, por achar que era pesado, que era muita carga. Eu vou ser só apóstolo, não quero mais ser evangelista. Eu vou ser só apóstolo e pastor, não. Eu vou ser só apóstolo e doutor, só ministrar, não. Eu vou ser tudo aquilo que o Senhor me posicionou e que o Senhor me comissionou, até o fim. Por isso é que ele estava tranquilo em dizer que ele agora estava sendo oferecido como libação. Aí ele diz por quê? Porque a sua carreira terminou, a sua missão chegou ao fim, mas ele combateu o bom combate. Aí é o que eu quero chamar a atenção de você que é pai, que é mãe, você que tem uma chamada, você que tem uma responsabilidade da sua vida. Irmãos, tudo na nossa vida é um combate. O Senhor nos chamou para combate. Nós vamos guerrear com o mundo, nós vamos guerrear com a carne, nós vamos guerrear com o diabo, nós vamos guerrear contra a mentira, nós vamos guerrear contra a falsidade, nós vamos guerrear contra o engano, nós vamos guerrear contra os falsos profetas, contra os falsos pastores. Guerra, combate, é enfrentamento, igreja, não é acomodação.
Paulo confrontou, Paulo enfrentou, Paulo combateu, e ele agora está tendo a sua missão encerrada. E ele reconhece: Deus está encerrando o meu tempo. E a forma que eu vivi, a fidelidade que eu tive, o tempo em que eu tive fiel sem renunciar a nada, isso é agradável a Deus. Então, em Cristo Jesus, eu estou como libação sobre o sacrifício do holocausto, ou seja, sobre o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu sei que o Senhor se agrada de mim, porque eu fui fiel ao Filho dele. Seja fiel a Jesus, meu, que Deus se agrade de você. Seja fiel a Jesus, que o Senhor se agrade de você todo momento da sua vida. Agora, a missão, você que é pai e mãe, não abra mão da sua responsabilidade até o fim. Não desista. Pastor, mas meus filhos já casaram, mas eles continuam filho. Não desista de aconselhar. Não desista de ver onde é que eles estão errando e chamar com autoridade de pai e de mãe, mas com amor, e orientar. Não pode mais dar ordem, mas pode orientar. Não se acomode no cuidado da formação dos seus filhos pequenos. Policia, vigia, olha o que eles estão seguindo, olha o que eles estão vendo, olha com que eles estão se relacionando. Policia, combate o mal que entrar no coraçãozinho da tua criança, do teu filhinho, da tua filhinha, do teu netinho, da tua netinha. Se os teus filhos que têm filhos, que deram neto, não estão vigiando os netos dele, você como avô, como avó, entra em ação, porque você tem responsabilidade nessa parte. Afinal de contas, Deus te fez gerar teus filhos. Agora uma coisa é certa, irmão. O pai e a mãe que criou os filhos em submissão à doutrina de Cristo, que os filhos foram fiéis e obedientes, vão cuidar bem também dos seus filhos, que são os netos do seu pai. E os pais e os avós vão ficar felizes em ver a criação dos netos, porque vão ver que os seus filhos estão criando muito próximo daquilo que eles foram criados. Eu tenho certeza que é uma dor para uma mãe cristã, para um pai cristão. Criou seus filhos, apresentou na casa de Deus, criou seus filhos, mas talvez em algum momento falhou e não percebeu. Mas não foi de intenção, mas é porque não percebeu. E quando vê um filho chegar em casa com uma tatuagem no corpo. Eu estou falando que é filho de crente, não de quem não era crente. Os filhos estavam muito à vontade, muito manipulados pelo mundo. E o próprio pai era do mundo, a mãe era do mundo, e não estava vigiando, não estava policiando, tudo aquilo era normal. Mas para um pai cristão que teve seus filhos e que apresentou na casa de Deus, ele sabe que isso não é normal, irmão. Ele sabe que isso não é normal, isso não é puro, isso não é de Deus, isso é reprovável. E ver aquele filho, às vezes até menor de idade ainda, chegar em casa com a tatuagem. Isso é doloroso. Ou ver a mocinha chegar com um pincezinho no nariz, uma argorazinha no nariz, ou não sei quantos brincos numa mesma orelha. Isso é do mundo, irmão. Isso não é de Deus. Isso é das trevas. Isso não tem aprovação de Deus. Isso não tem fundamento na doutrina apostólica. Muito pelo contrário, tem reprovação da doutrina apostólica. Eu sei que é doloroso para uma mãe quando ver isso. Mas vai desistir? Vai desistir? Não desista. Mas não desistir não significa dizer você abençoar daquela forma. Não significa você aceitar aquilo. Desistir é você combater. Desistir é você confrontar. E a primeira luta, o primeiro confronto, a primeira batalha não é surrando o filho, não é espancando o filho. A primeira batalha é contra o demônio que influenciou aquele filho. A primeira batalha é você se curvar de joelhos. A primeira batalha é você entrar num propósito de oração. A primeira batalha é você começar a pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu falhei. Pedir perdão pela falha, mesmo que você não soubesse onde e quando.
vai pedir: Senhor, eu falhei. Está acontecendo porque eu falhei, porque eu não fiquei firme, porque eu não combati o bom combate. Eu falhei no bom combate, mas eu quero, Senhor, o Senhor está me dando a oportunidade, eu quero retornar ao bom combate. Eu vou combater, Senhor. Pede revestimento, pede graça a Deus, pede poder. Aí depois, cheio da autoridade, Deus começa a orientar o filho, a filha. Depois de estar orando, intercedendo por ele, derramando o amor sobre ele, mas nunca provando e aceitando o errado, mas começando a fazer ele ver que ele está errado, fazer ela ver que está errado, com a autoridade de Deus, e não com grosseria e estupidez, mas com a autoridade de Deus. E começando a falar das doutrinas santas de Deus, que a coisa vai funcionar, irmão. Vai acontecer o milagre, vai acontecer o resgate. Agora, se deixar, se não combater, se não resgatar o combate, você vai ver o pior acontecer. Você vai, além de já estar se lastimando, vai se angustiar, se deprimir, se envergonhar ainda mais do que já está, porque o estado vai piorar. Se você deixar o seu filho, a sua filha, com a mente, com o prazer nas coisas mundâneas, no prazer de Satanás, a tendência é piorar, irmão. Assim como o Senhor, quando nos pega, nos faz melhorar a cada dia, o diabo, quando pega alguém, ele faz piorar a cada dia. É o inverso, irmão. Satanás é o contraste de Cristo. Cristo nos melhora a cada dia, Satanás nos piora a cada dia. Cristo nos faz mais santo a cada dia, Satanás nos faz mais pecador a cada dia, irmão. Então, se não houver um combate, você vai ver o seu filho piorar, a sua filha piorar. Se é o marido que está no desmantelo, se você não compra um combate pelo matrimônio, simplesmente vai no conselho do outro, larga esse infeliz, vai arruinar também a sua vida. Não, você vai para a briga, você vai para o combate. O combate deixa o marido chegar em casa e começar a esmurrar, e começar a acusar, e começar a maltratar. Não, o combate é ir para os pés do Senhor. Primeiramente você vai aos pés do Senhor, pedir revestimento, pedir a couraça de Deus, as armaduras de Deus. Depois de revestido, aí parte para cima de Satanás, parte para cima do mundo. Com autoridade começa a conversar com teu marido, começa a levar uma palavra de Deus para teu marido. Ele não vai ouvir logo não vai, mas você está combatendo, vai combatendo, você vai vencer o combate. Você vai vencer o combate. O que Deus te deu para combater, combata. Vá até o fim, não desista pelo caminho. E a tua fé, essa é que precisa mais ser combatida, para que ela seja mais forte. E a tua missão, que Paulo chama de carreira, a carreira dele, ou seja, a missão, o ofício dele, os serviços que Deus colocou na responsabilidade dele, ele foi até o final. Ele não desistiu pelo caminho, foi até o final, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida, como acontece agora. Ele está declarando: a minha vida vai ser ceifada, mas eu sei que eu morrerei, mas eu estarei aprovado por Deus, porque eu fiquei ligado ao Filho dele. Estou morrendo, estou sendo punido, porque eu sou fiel a Cristo, porque eu não larguei a verdade. Eu estou sendo punido por amor a Cristo, e eu sei que agora eu sou uma libação. Estou envolvido com o Cordeiro, com o holocausto. Eu combati o bom combate. A minha missão está encerrando, que é a carreira, e a fé está firmemente guardada. E ainda ele diz: e sei que me espera a coroa. Tem uma coroa. Coroa significa, irmãos, uma premiação e um status que Deus dá, de ligação a uma conquista real, a uma posição de realeza. Assim como Cristo venceu e sentou no trono do seu reino, quem vencer também estará com ele. Isso é a premiação. E ele diz aqui: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Olha como ele reconhecia, isso era para todos quantos fossem fiéis até o fim como ele, mas a todos quanto amam a sua vida. Quem é que ama a vida de Jesus? Quem ama a vida de Jesus se prepara para ela, para quando ele vir não
ficar sem ir. Quem ama a vida de alguém fica guardando aquele alguém e recepciona aquele alguém, não é, irmão? Se alguém vai chegar na tua casa e é uma pessoa que você ama, que você tem carinho, você fica todo feliz esperando aquela hora que ele vai chegar. Mas se de repente é uma pessoa que vai chegar, é uma pessoa que você não gosta, você fica triste. Fica triste, você não gosta. Aquela pessoa não dá conforto, aquela pessoa dá um desconforto, você não gosta. Então, irmãos, entre Cristo e Satanás, quem é que agrada quando chega? Então o que é melhor? É a vida de Jesus na nossa vida ou é a vida de Satanás na nossa vida? Quem é que agrada? É Jesus ou o diabo? O que agrada é o que vem de Jesus ou é o que vem do diabo? Então nós temos aí a clara capacidade de discernir o que é bom, o que é melhor. Cristo, fica com Cristo, com o que Ele te propõe, com o que Ele requer de ti, com o que Ele exige de ti, com o que Ele oferece para ti. Recusa tudo que vem das trevas, que vem do diabo. Que Deus em Cristo abençoe cada lar, cada família, irmãos. E nós vamos agora ficar de pé para orar pelas nossas famílias. Glória a Deus. Teve a oração pelo pastor, agora vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Se ainda há alguma coisa, se ainda há um resto para reparar na família de alguém, repare esse resto. Se ainda dá para salvar tudo, salva tudo. Se não dá mais para salvar tudo, mas ainda tem um resto que dá para salvar, salva o resto. Só não desista.